chamamos a todos pelos nomes. Sim, senhora. Ok, pronto, a Ana também está a entrar. Se, entretanto, é só para nós já estarmos todos, vocês que vão falar, e nós que estamos aqui um bocadinho a fazer de moderação, porque depois vamos estar mais ou menos atentos aqui às perguntas que eventualmente se possam colocar, está bem? Sim, senhora. A Ana, não sei se a Ana já entrou, porque como é a primeira... Já entrei, está a ver aqui a ver que ainda não estava. Já está. Agora já está, ótimo, pronto, excelente. Então, nós sem mais demoras vamos começar, está bem? Porque a semana passada demorámos aqui muito tempo e depois as pessoas começam a cansar-se. Bom, então agradeço muito a terem aceito o convite, a ter formulado pela Natália, que é que eu não me canso de dizer a nossa especialista nestas matérias. Eu vou um bocadinho a reboque e vou tentando conhecer estes temas que são muito interessantes e muito importantes na atualidade. Hoje trazemos aqui a lógica, é falarmos um bocadinho de coisas práticas, não é? Um bocadinho aprender a fazer. Temos 2 convidados, a ideia é da ideação à concretização, 2 casos práticos de SER participados por autarquias locais, porque há sempre esta dificuldade de constituir estas SER, não é? E já agora também com participação de autarquias locais. Nós na semana passada ficámos aqui todos um bocadinho perdidos no preenchimento dos papéis para começar a tratar das coisas, portanto não é fácil. A Ana Bernardo, que é consultora da Copérnico, vai-nos falar de uma SER de Vila Boa do Bispo. Já tínhamos aqui uma pessoa a participar a dizer que a única referência que encontrou foi a Assembleia Municipal que aprovou os estatutos. Não sei se já foi constituída oficialmente esta SER. Enquanto estávamos à espera, está a ver, Ana, já tem aqui perguntas para si, mas eu vou primeiro passar a palavra à Ana Bernardo, já está apresentada, vem-nos falar da SER de Vila Boa do Bispo. Depois passarei a palavra ao Francisco, diretor-geral da CISAI, é assim que se diz? CISAI, depois fiquei à procura. Uma empresa que desenvolve soluções tecnológicas destinadas a casas inteligentes e sistemas de gestão de energia e, portanto, também mexendo nestas questões de energia e também aqui a concretização de uma SER do Centro Urbano de Mangualde. Eu vou interromper aqui a partilha, pronto, porque não sei se vocês têm alguma partilha para fazer ou se vão apenas falar, mas estão à vontade para partilhar o ecrã. Eu vou passar a palavra para a Ana e, portanto, neste momento, Ana, a sessão é toda sua, está bem? Ok, obrigada. E obrigada. Eu espero que já estejam... Já conseguem ver aqui os slides? Já. Sim. Pronto, eu vou começar. Deixa eu ver aqui se... Pronto, eu vou começar por agradecer ao Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra o convite feito à Copérnico e que a mim me compete aqui representar, dando a conhecer um dos primeiros projetos em que a Copérnico se encontrou envolvida para a implementação de uma comunidade de energia renovável, neste caso específico de Vila Nova do Bispo. Eu peço desculpa porque eu andei aqui comecei por trás, comecei por fim, mas já voltei ao início. Pronto, venho aqui representar a Copérnico. A Copérnico é uma cooperativa de energia renovável. As cooperativas de energia renovável têm como objetivo principal aumentar a envolvência de todos os cidadãos no sistema elétrico, propondo e possibilitando a intervenção direta nas cadeias de atividades deste mercado, que é o mercado energético. E pretende-se, portanto, com isto tudo, que os coproprietários de centrais de produção, ou seja, os titulares de capital social de uma cooperativa, sejam coproprietários de centrais de produção de energia renovável, sejam donos da sua comercializadora e sejam membros ativos que participam ativamente nas decisões que a cooperativa entende seguir. Os 7 princípios os 7 princípios que regem uma cooperativa de energia renovável. Eu andei, peço desculpa que isto está... pronto. Podemos, de acordo com os princípios que aqui temos, que aparecem no vosso slide, podemos fazer um paralelismo entre os principais pilares de uma cooperativa de energia renovável e o que nos expressa o artigo 189 do Decreto-Lei 15/2022 na definição e entendimento do que deve ser uma comunidade de energia renovável. Portanto, temos uma adesão aberta e voluntária, onde está inerente a respectiva não discriminação da aceitação de membros associados em comunidade de energia renovável também, não é? A copropriedade pela participação financeira, onde poderemos facilmente entender que
A cooperativa é uma organização que pertence a todos e tudo o que é gerado é para o bem-estar dessa mesma comunidade, tem aqui por base um conceito de economia social. A educação, formação e informação é outro dos elementos fundamentais para a existência de uma cooperativa de energia renovável, pois a disseminação de informação, o objetivo de ter membros informados e consigam autogerir sem intervenção de entidades terceiras fora do contexto comunitário e consigam manter essa atividade permanente e sustentável ao longo dos anos, é sem dúvida um dos principais pressupostos de existência de uma cooperativa de energia renovável. A cooperação entre cooperativas é também fundamental na partilha de boas experiências e tentar replicar essas boas experiências em cooperativas de natureza semelhante. E contudo, o último alicerce destes princípios, a preocupação pela comunidade, está também aqui inerente, sem dúvida. A preocupação pela comunidade é vista pela procura em responder aos problemas concretos que possam existir, relacionados obviamente com a energia, e de forma a dar a resposta a que efetivamente mais precisa de ser ajudado. Neste caso em concreto, através da diminuição e, se possível, a conclusão mesmo da pobreza energética dentro da própria comunidade onde é inserida a cooperativa de energia renovável. E, portanto, acho que estes são os principais vetores, não é, que uma cooperativa deve assentar para ser líder da transição energética, da democracia energética. As cooperativas na Europa, portanto, já existe a RESCOOP.eu, que portanto, é uma federação europeia de cooperativas de energia renovável, que representa mais de 1.900 cooperativas que envolvem ativamente no sistema energético cerca de 1.025 milhões de cidadãos em toda a Europa e que tem como seu membro integrante, neste caso, a Copérnico. Num plano concreto da Copérnico, esta iniciou a sua atividade no ano de 2013, surgiu da união e vontade de um grupo de amigos provenientes de diferentes áreas que, tendo como objetivo comum a democracia energética, tem vindo a crescer neste setor e a afirmar-se ao longo dos anos, mas nunca perdendo a sua real natureza, que a diferencia das demais empresas e entidades existentes neste mercado. Neste momento conta com 3.770 cooperantes, já tem 2,1 milhão e 100 euros de investimentos, conta também com 2.500 clientes, sendo que para ser cliente da Copérnico tem que ser feito através do convite de um membro, ou então tem que ser mesmo um membro para depois então ser cliente da Copérnico. A Copérnico iniciou a sua atividade na área da produção através de acordos com institutos de particulares de solidariedade social e cooperativas, às quais alugava telhados para instalar painéis fotovoltaicos. Posteriormente, vendia a energia e, quando o projeto terminava, oferecia o equipamento instalado nos telhados. Passou mais tarde para a área da comercialização, tendo a necessidade imposta através dos regulamentos de separar estas duas atividades, portanto, a produção e a comercialização. E, para além disto, e não menos importante, presta serviços energéticos, tendo um papel muito ativo em projetos europeus e na realização de várias parcerias que venham permitir o acesso dos serviços energéticos aos seus membros. No apoio a projetos, portanto, e neste caso em concreto, na atividade de apoio de implementação numa comunidade de energia renovável, a Copérnico efetua análises preliminares até a implementação do projeto, atendendo até ao que foi apresentado na última sessão, portanto, na semana passada, feita pelo Paulo da ADN. Eu creio que ficou aqui a consciência da complexidade exigida para a implementação de uma série. E, atendendo a isso, a Copérnico procura ajudar na procura de soluções, dando muitas vezes a voz a situações que vão surgindo, enquanto se desbrava este caminho, que é muito complexo, sendo por isso feito através da partilha de informação e muitas vezes através das próprias consultas públicas em que vai participando, assinalando, neste caso, as práticas boas que surgem a nível europeu, conseguidas, não é? E que, efetivamente, alguns países já se encontram muito mais avançados no que toca à implementação destas comunidades e, portanto, nós tentamos dar voz, dando voz a estes exemplos lá fora e tentar replicar esses exemplos no nosso espaço nacional.
E, portanto, aqui como se mostra, portanto, a comercialização tem sido efetivamente o maior desafio da Copérnico, mas sem dúvida que se tem conseguido alcançar aquilo que era mais pretendido, através deste projeto diferenciador, tendo sido a Copérnico a primeira empresa social a operar em Portugal no mercado da energia. E, portanto, aqui no que a mim me afeta, posso dizer que efetivamente é uma cooperativa que tenta com que os seus membros sejam ativos, tem a iniciativa de prestar diversas vezes reuniões onde é prestado, onde é dada a voz a cada membro, onde é discutidas as ideias, onde é verificado cada plano que tentam traçar, cada mudança que seja necessária tomar, e, portanto, é uma cooperativa que tende a fazer sentido, efetivamente, que os membros são parte ativa de todas as decisões que são tomadas dentro desta. Aqui, em concreto, sendo aqui me compete vir apresentar na implementação da Comunidade de Energia Renovável de Vila do Bispo, começo por dizer que, quem não saiba, não é, que Vila do Bispo localiza-se na urbanização de Santa Maria, na freguesia de Vila Boa do Bispo. É uma freguesia com cerca de 3.049 habitantes e uma área de 11,71 km². A localização e o enquadramento tendencialmente rural da freguesia enaltecem valores de proximidade e de atividade, e a criação de uma energia renovável representa para a localidade uma iniciativa inovadora, servindo como resposta aos desafios energéticos e ambientais da atualidade. Portanto, feito o enquadramento, posso começar por dizer a sequência histórica desta implementação. Portanto, os primeiros contactos Eurotópicos foram realizados entre a Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo e o Copérnico no ano 2020. Portanto, em 2020 eu não estive envolvida neste projeto, mas foi-me dando o feedback de como é que isto estava sendo processado. A sede inicialmente será constituída por uma entidade pública, a Junta de Freguesia de Vila Boa do Bispo, que tem um ponto de consumo, e duas IPSS, a Associação Cultural e Desportiva do Casa do Povo de Vila do Bispo, que tem 2 pontos de consumo, e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, que tem 1 ponto de consumo. O sistema solar fotovoltaico é de 17 kW de produção e será instalado na cobertura dos bombeiros voluntários de Vila Boa do Bispo, prevendo uma produção de 23,34 MW ano. A partida de energia será feita entre 4 pontos de consumos pertencentes a 3 entidades da SER, de acordo com o coeficiente de partilha proporcional ao consumo, permitindo ter um autoconsumo global de 97% e uma previsão de redução do consumo da rede elétrica de 25%. Aqui, então vou especificar o que é que tem feito este processo estar mais parado. A forma jurídica escolhida para a constituição da SER foi uma cooperativa de interesse público. Aqui o interesse público esteve relacionado com o facto de, portanto, à data em que o processo iniciou, estamos em 2020, portanto ainda nem sequer tinha vindo a nova diretiva, a transposição da nova diretiva comunitária através do regulamento do Decreto-Lei 15/2022, e portanto aqui o que se tentou fazer era que, através do interesse público, que a cooperativa se mantivesse pública e não tivesse aqui interferência de entidades privadas que pudessem desfigurar o conceito que se pretendia para a cooperativa de energia renovável. Portanto, o que aconteceu foi que, efetivamente, por ter esse interesse público, não passou no crivo do Tribunal de Contas e, portanto, o processo encontra-se neste momento parado, mas estamos a tentar ultrapassar este entrave burocrático, portanto, está a ser estudada a possibilidade de criação de uma associação, onde permita que também seja possível a adesão de membros, neste caso de PMEs. Efetivamente, através da cooperativa de interesse público apenas só era possível entidades públicas e alguma sociedade civil, mas também delimitava a entrada de PMEs e de outros negócios locais, e, portanto, também não é isso que se pretende, até através da nova diretiva comunitária, portanto, não pode haver discriminação e tem que ser possibilitada dada a entrada de entidades privadas para a comunidade. Portanto, aqui o objetivo é encontrar um formato jurídico que permita a qualquer entidade, seja ela particular ou coletiva, de participar na SER.
Isto já está a ser feito, já estamos a pensar na possibilidade de criação então, de uma associação que venha a possibilitar a entrada então dos privados, sem desfigurar aqui o conceito base de uma comunidade de energia renovável, não é? Que é a procura de melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, sem ter aqui o caráter de procura de lucros, não é? Ou seja, os lucros são sempre feitos e vistos na procura do benefício da comunidade. E, portanto, isto já está a ser feito. Eu também quero fazer aqui a ressalva que isto é um processo bastante complexo. À data em que este projeto começou, foi em 2020, a par disso já veio o novo decreto-lei de 2022, entretanto foi também posto em consulta pública todos os regulamentos do setor elétrico pela ERSE, onde também já é batida esta situação mais a fundo das comunidades de energia renovável e também dos autoconsumos. Portanto, é um caminho que se vai fazendo, vai se desbravando, e eu acho que aqui as cooperativas, neste caso a Copérnico, têm um papel fundamental porque acaba por ter uma proximidade tão grande com os locais que permite dar voz aos problemas efetivamente que aparecem. E, portanto, o apoio da Copérnico na vertente técnica é feito através de estudos preliminares para avaliar o projeto e simular os impactos. É o apoio jurídico no acompanhamento da criação do regulamento interno, porque existe efetivamente há relativamente pouco tempo o regulamento interno disponível pela ADN, mas requer sempre algumas pontas a serem limadas, conforme as entidades que façam parte da comunidade de energia renovável. E o apoio jurídico na criação e constituição da SER, ou seja, na escolha do formato jurídico. Isto normalmente é o que cria aqui mais complexidade quando envolve autarquias, freguesias, e é isso que nós tentamos desmistificar, porque efetivamente estamos no ponto em que algumas autarquias, algumas juntas de freguesia perguntam então qual é a vantagem de passarmos para um autoconsumo coletivo, de um autoconsumo coletivo para uma comunidade de energia renovável. E o benefício é muito, não é? Porque a partir do momento em que cria uma comunidade de energia renovável e estão assentes numa entidade jurídica, isso também possibilita o financiamento de novos projetos e que isso também é importante para o próprio desenvolvimento da comunidade. Eu quero também fazer aqui, por último, uma ressalva, não é? Relativamente à Copérnico, porque a Copérnico apoia neste projeto e tenta, sobretudo, manter os membros dessa comunidade informados, porque quer, sobretudo, apoiá-los para que, portanto, a entidade de gestora que venha a ser assinalizada por a comunidade de energia renovável seja algum cidadão ou grupo de cidadãos que pertençam efetivamente à comunidade. E, portanto, achamos que isso é importante, as próprias comunidades de energia renovável não serem depois quase normalmente engolidas por entidades terceiras e que tentem desfigurar o verdadeiro sentido da comunidade de energia renovável. Portanto, o papel da Copérnico é acompanhar no processo, é informar e formar os membros dessa comunidade e depois, enfim, tentar que eles sejam autossuficientes e gerirem-se a si próprios e, portanto, sai do cenário, mas com a certeza que estão bem formados e informados sobre o caminho a percorrer e a manter a comunidade de energia renovável o seu rumo, manter o seu rumo de sobrevivência e também de crescimento, como é óbvio. Portanto, a transição energética é inevitável, os desafios são gigantes, o caminho nesta transição tem de ser com a participação e envolvimento de todos os cidadãos. A variedade de entidades a participar no setor energético torna o setor mais dinâmico e forte, e por isso é que achamos que quanto mais houver a envolvência de todos os cidadãos, não somente de organizações, empresas envolvidas, mais forte se torna, e as cooperativas de energia, com a participação direta dos cidadãos, mostra que há interesse dos cidadãos, porque efetivamente existe interesse, não é? Porque tudo o que seja para reduzir a nossa fatura energética tem um interesse, portanto, e a eletricidade é uma constante na nossa vida, além de ser um bem essencial, cada vez é mais constante, quer através do carro, seja no que for. Portanto, a envolvência de todos é extremamente importante. E pronto, e acho que finalizo aqui, espero não ter sido muito exaustiva e espero de alguma forma ter ajudado aqui a tirar
alguns obstáculos que possam estar em algumas cabeças, não é? Porque de facto o processo é complexo, mas a mim compete-me, enquanto a colaboradora da Copérnico, desmistificar este caminho, tentar incentivar as pessoas a fazermos todos juntos. Eu acho que é benéfico e traz sobretudo extremas vantagens. Muito obrigada. Bem, obrigada. Temos aqui perguntas que vamos guardar para o final, né, para o debate final. E pegando, né, no gancho da participação dos cidadãos, eu convido então agora o Francisco Gonçalves da Seaside, que vai apresentar, né, o projeto de SER do Centro Urbano de Mangualde, que foi por nós escolhido principalmente por causa de uma iniciativa maravilhosa, que tiveram de distribuir cartilhas, né, entre os munícipes e cidadãos para informar quanto à realização do projeto, de realizar essa disseminação do conhecimento, que ajuda bastante a ativar a participação dos cidadãos. Então, Francisco, muito obrigado. Agradeço a Ana, agradeço agora também ao Francisco pela participação e a disposição desses dois projetos maravilhosos. Vamos lá. Muito obrigado. Agradeço também desde já o convite. Deixa de partilhar a sua tela, se faz favor, Ana. É mais fácil. Não sei se o Francisco vai partilhar também. Peço desculpa. Vou sim, senhora. Ok. Agradeço também desde já o convite formulado ao município de Mangualde. Eu apareço aqui, digamos, a representar o município de Mangualde, enquanto a empresa que está a prestar todo um serviço de apoio ao projeto. E vou partilhar então aqui uma ecrã, só um segundo. Penso que conseguem ver já. Sim. Pronto, eu aviso desde já que eu sou engenheiro, portanto não sou jurista, e nessa perspectiva a minha apresentação provavelmente vai ser aqui um bocadinho compacta e muito orientada ao projeto, mas terei toda a disponibilidade e gosto em esclarecer sobre questões que hajam relativamente aos projetos que estão a ser dinamizados pelo município de Mangualde. Portanto, estamos a falar de um conjunto, no fundo, de comunidades de energia renovável em Mangualde, e antes de mais diria que nós falamos de comunidades de energia renovável, mas do ponto de vista, digamos, mais jurídico, de facto, são projetos de autoconsumo coletivo. Nós optámos por fazer portanto, essa abordagem, não criar uma entidade jurídica própria, digamos, para lidar com este modelo, mas utilizar de facto a figura do autoconsumo coletivo, mas de qualquer forma, digamos, genericamente, falamos-lhe de comunidades de energia renovável em Mangualde. Portanto, as comunidades de energia renovável, digamos, é uma iniciativa que foi e que está a ser dinamizada pelo município de Mangualde, no âmbito da sua estratégia de promoção das energias renováveis no concelho, e que visa beneficiar, de facto, todos os municípios, as empresas, as IPSS, diferentes entidades, digamos, presentes no concelho. A missão do projeto é promover uma produção local de eletricidade verde e, nesse sentido, o município disponibiliza, digamos, meios, terrenos, a sua capacidade de atuação a nível com as associações locais, envolvendo, digamos, juntas de freguesia, e efetivamente no sentido de criar projetos de comunidades de energia renovável que produzem a sua própria eletricidade verde, limpa, descarbonizada e digamos, com tudo isso que envolve promoção de boas práticas energéticas junto da comunidade. Mangualde tem condições naturais boas para a produção fotovoltaica e efetivamente, portanto, as comunidades de energia renovável que estamos a falar são comunidades, digamos, em que a produção é a partir de energia fotovoltaica. Os projetos são abertos. Não sei se esta janela aparece, digamos, eu vou retirar daqui.
Os projetos são abertos à participação de todos os municípios, portanto são todos os municípios, incluindo os moradores, digamos, na área urbana de Mangualde, moradores em determinadas freguesias fora do espaço urbano de Mangualde, mas que ficam, portanto, relativamente próximos das unidades de produção de autoconsumo, dentro dos conceitos de proximidade que a legislação prevê, portanto, todos eles podem participar, sejam empresas de pequena, média, grande dimensão, como referi a entidades de economia social, edifícios do próprio município, portanto são elegíveis para participação nos projetos dinamizados pelo município de Mangualde. O projeto está a ser implementado por fases e, portanto, nós temos vários projetos que já estão, digamos, em análise na Direção-Geral de Energia e que prevemos, em princípio, segundo a própria Direção-Geral de Energia, este mês devemos já receber digamos, autorização para avançar com esses projetos. Em paralelo, digamos, os primeiros projetos submetidos à Direção-Geral de Energia foram submetidos agora em meados de janeiro, mas prevemos que agora em julho, agosto, sejam, portanto, já projetos numa escala maior, em que já deixamos, digamos, um bocadinho uma fase mais piloto, e então o projeto vai ser alargado à comunidade, digamos, geral. Como referi, portanto, a implementação do projeto está orientada basicamente em 3 fases. Uma primeira fase que já se encontra em apreciação na Direção-Geral de Energia. Foram projetos também submetidos ao Fundo Ambiental, aos apoios do Fundo Ambiental que fecharam em janeiro de 2023 e reúnem efetivamente consumidores domésticos e empresariais, digamos, em redor de Mangualde, do espaço urbano de Mangualde, e também, digamos, numa outra freguesia do concelho de Mangualde que, digamos, integrou o projeto piloto e que é Tibaldinho, que é uma povoação muito célebre, digamos, pelos bordados de Tibaldinho, e de facto houve uma associação local que desde a primeira fase se mostrou interessada em participar também nas comunidades de energia renovável e, portanto, o projeto, logo na sua fase piloto, envolveu também Tibaldinho. Estamos a falar de uma instalação prevista de cerca de 160 kW e, portanto, isto na primeira fase, em termos dos projetos que já se encontram em apreciação na Direção-Geral de Energia. Neste momento estamos precisamente digamos, no alargamento e no processo da segunda fase, e esta segunda fase prevê o alargamento, portanto, a todos os moradores do espaço urbano de Mangualde, pequenas, médias empresas, edifícios municipais, e, portanto, prevê-se que este projeto esteja, digamos, o processo de adesão esteja concluído até ao final do mês de julho deste ano. Prevemos nesta segunda fase incluir cerca de 900 kW e essencialmente, portanto, também irei falar dos locais de instalação, onde serão instalados, digamos, os painéis fotovoltaicos. E depois temos uma terceira fase, foram identificados alguns grandes consumidores, portanto, digamos, no concelho de Mangualde, que manifestaram também interesse em participar em diferentes modelos, digamos, nestas comunidades dinamizadas pelo município, e esses grandes consumidores industriais serão integrados, digamos, para o ano que vem, prevendo-se uma instalação de até 8 MW-peak, digamos, é o projeto que ainda está, digamos, em desenvolvimento e em trabalho, e prevemos que a data da terceira fase seja concluída até março de 2024. Em termos de a localização das unidades de produção, portanto, não estamos a falar de um mega projeto fotovoltaico que vai incluir hectares e hectares, digamos, de painéis fotovoltaicos, mas sim de intervenções locais distribuídas, sendo que para já, digamos, nomeadamente nestas fases piloto, foram identificadas terrenos específicos, portanto, foram terrenos dinamizados pelo município, pela junta de freguesia de Mangualde, num terreno que fica, digamos, na Serra dos Cabaços, é um terreno, digamos, sem vegetação, digamos, apenas vegetação rasteira e rochedos, e, portanto, que era um terreno baldio onde vai ser instalado, de facto, o primeiro parque fotovoltaico, digamos, destas comunidades que referi. E, por outro lado, há outro terreno, digamos, em Tibaldinho, que foi disponibilizado pela associação local, um antigo campo de futebol, digamos, que já estava sem utilização há alguns anos,
e que parte desse campo de futebol vai ser utilizado de facto para a instalação de painéis fotovoltaicos que vão fornecer, digamos, toda a população, empresas e moradores, digamos, com a energia que ali vai ser instalada. O terreno total, digamos, que poderá vir a ser instalado, prevemos, portanto, o terreno é 65 hectares, mas destes 65 hectares, prevemos que apenas alguns hectares sejam efetivamente alocados à instalação dos painéis fotovoltaicos. O terreno tem esta configuração que vemos aqui na imagem à direita, portanto, o terreno a meio está sujeito a várias restrições, porque vai passar lá uma via rápida. E, efetivamente, prevemos aqui, digamos, o início da instalação dos painéis fotovoltaicos em finais deste ano e será, digamos, do lado direito, da parte de baixo, de onde se vê aqui, digamos, na imagem. Os terrenos, naturalmente, configuram aquelas distâncias de proximidade e, portanto, sendo um projeto instalado em média tensão, de acordo com a legislação, digamos, de 2022, temos efetivamente garantir aquela proximidade e neste caso estamos a menos de 4 km do centro urbano de Mangualde, o que permite de facto dar uma abrangência ao projeto, quer ao nível de Mangualde, em Tibaldinho a mesma coisa, portanto não aparece aqui a imagem, mas fica então centralizado nessa associação em Tibaldinho. A participação dos consumidores interessados portanto, nos projetos do SER é feita mediante a celebração de contratos com a respectiva EGAC, portanto não é um modelo de uma comunidade de energia, é um modelo do autoconsumo coletivo. O município determinou, digamos, no fundo, as regras de jogo, o regulamento, as formas de adesão, a abertura a todos os participantes interessados. O objetivo do município é claramente disponibilizar energia renovável ao custo mais reduzido e competitivo, no sentido de aumentar a competitividade das empresas, digamos, na região, aumentar a qualidade de vida dos habitantes em Mangualde, e nesse sentido, portanto, é um projeto que naturalmente cobre os custos de funcionamento, mas o objetivo é fornecer de facto energia a custos muito económicos a todos os participantes. Os contratos e as condições são similares para todos os consumidores, excetuando naturalmente os grandes consumidores, que são feitas condições específicas, nomeadamente poderá haver grandes consumidores que eles próprios fornecem energia, digamos, à comunidade, em que eles próprios, digamos, poderão investir e instalar infraestrutura, da qual vão ser também beneficiários, e portanto haverá aí modelos específicos para os grandes consumidores, mas diria que fora essa situação dos grandes consumidores, estamos a falar de condições normalizadas para todos os participantes e os, digamos, moradores e interessados em Mangualde. Em termos de modalidades, falando aqui um bocadinho mais de projetos, de dados concretos do projeto, portanto, todos os participantes têm a possibilidade de fazer com ou sem investimento inicial na infraestrutura, portanto, em sede de contrato que estabelecem com a EGAC, podem optar por fazer um investimento na infraestrutura, digamos, na exata medida do benefício que vão ter, ou seja, nós analisamos os diagramas de cargas, os padrões de consumo de cada consumidor que está interessado, seja uma PME, seja um morador, propomos uma determinada potência no sentido de maximizar a energia que passa a adquirir da comunidade e minimizar a energia que vem do comercializador, tentando minimizar naturalmente os excedentes e, digamos, fazer com que a sua poupança seja a melhor. O autoconsumidor tem sempre a sua seleção, pode optar por a potência que lhe é proposta ou pode solicitar uma potência adicional ou menor. E depois é-lhe proposto então um valor de investimento nessa infraestrutura, que ele pode optar por fazer o investimento a pronto, ou pode optar por fazer um investimento, digamos, faseado, e portanto não fazer qualquer investimento inicial e fazer uma partilha da poupança que vai ter, por exemplo, ao longo de 10 anos. No fundo, ele fica com determinada potência que lhe é alocada para uso exclusivo ao longo da vida útil do projeto, à semelhança do que se instalasse painéis fotovoltaicos, mas com a flexibilidade que as comunidades permitem, e portanto a partir daí é possível fazer uma gestão, digamos, quer ao nível da instalação, da manutenção, quer da partilha dos quilowatts-hora produzidos, com os benefícios que uma comunidade de energia traz.
Depois há um cálculo do preço de manutenção da gestão e operação do projeto, que é pago por quilowatt-hora de energia, que cobre os custos de manutenção do projeto. Ou seja, cada participante, no fundo, tem um investimento inicial, ou faz esse investimento inicial, digamos, repartido ao longo de um período longo de anos, em que, no fundo, faz uma partilha de poupança, e depois tem um custo de manutenção, gestão e operação do projeto. Contas feitas, em termos de dados práticos, digamos, dos consumidores em Mangualde, verificamos que para a grande maioria dos participantes conseguimos poupanças de até 75% no custo de energia. Portanto, face às tarifas dos comercializadores, é uma poupança muito significativa para os participantes, e por sua vez também entre instalar uma potência idêntica no seu telhado ao nível de um autoconsumo individual, ou instalar, digamos, beneficiar da mesma potência, mas no âmbito de uma comunidade, verificamos que conseguem descontos também de até 60%, digamos, no investimento inicial, o que é bastante significativo e interessante. Pronto, diria que isto estão a terminar, deixo aqui um bocadinho uma brochura que está a ser divulgada, digamos, no âmbito da segunda fase do projeto. No fundo é um projeto que nesta fase, portanto a primeira fase está fechada, e é o projeto, portanto, que está em submissão na DGEG. Nesta fase e até ao final de julho está aberta uma segunda fase de adesão, em que no fundo todos os municípios em Mangualde, nas áreas naturalmente de proximidade da intervenção, podem se candidatar. Nós procuramos fazer digamos, automatizar todo o processo de adesão. Existem também, digamos, balcões de adesão ao nível do próprio município, ou seja, uma população mais idosa pode-se dirigir diretamente, digamos, a determinados serviços no município e é-lhe feito todo o acompanhamento. Digamos, a população em Mangualde que esteja mais habilitada, digamos, a utilizar o telemóvel ou o computador, tem um processo, digamos, de subscrição, pode fazer a subscrição 100% digital, em que introduz no fundo a sua fatura, tem logo um cálculo automático, digamos, da sua poupança, verifica quanto é que tem que investir, quanto é que são os custos, e no caso de querer aderir, digamos, tem um processo faseado em que pode fazer isso digitalmente. E, digamos, fomos trabalhando isto também, até juntamente também com o município, no sentido de facilitar os processos de adesão, de recolher toda a informação necessária. Pronto, são estes os slides de apresentação, e terei todo o gosto em proceder aos esclarecimentos que julgarem conveniente colocar. Muito bem, agradeço. Eu pedia se depois nos podiam enviar as vossas apresentações, porque nos estão aqui a solicitar se podemos enviar. Nós temos aqui várias perguntas, mas eu gostava de lançar uma, porque tem a ver com a forma como eu sou jurista. Eu, ao contrário do que se costuma dizer, não sou jurista, sou jurista. E os juristas têm uma tendência para tentar arrumar os conceitos. Eu ouvi há pouco a Ana dizer que comunidades de energia renováveis, não é? De certa maneira estamos a falar destas comunidades, e autoconsumo coletivo não é exatamente a mesma coisa. E de repente parece que ficou a ideia de que é só uma questão de forma jurídica. O Francisco lançou um bocadinho isso, nós estamos aqui a falar de comunidades de energia renovável, mas na verdade estamos a falar de autoconsumo coletivo, certo? É mesmo só mesmo uma questão de forma jurídica, Ana, até porque há aqui várias perguntas sobre a questão das formas jurídicas, não é? Isso aumenta a complexidade, se tem só a ver com isso. Quais são as outras, no fundo, como é que distinguiria? Porque eu sei que a Ana trabalha muito nisto, não é? Porque muitas vezes nós ouvimos um bocadinho este discurso, eu confesso que fico um bocadinho confusa, ainda a semana passada confessei à Natália, porque nós estamos a falar de comunidades de energia e de repente as pessoas estão a falar apenas de autoconsumo coletivo. É a mesma coisa? Qual a vantagem, qual é? Porque falou de facto que havia aí, não é só uma questão de ter uma forma jurídica, não é? De ter personalidade jurídica. Vantagens, afinal, das comunidades, vou chamar verdadeiras comunidades de energia, para estabelecermos também aqui este paralelo, depois vai ver que há aqui várias questões que se levantam relativamente à dificuldade de se montar do ponto de vista jurídico em entidade, não é? Que tem que ter personalidade jurídica. Mas se for apenas isso que diferencia, só estamos a acrescentar mais uma complexidade ao problema. Qual a vantagem, não é? Portanto, gostava que falasse um bocadinho sobre isso e depois passamos aqui para as perguntas, se não se importasse, só para eu própria organizar a minha cabeça. Por exemplo, o autoconsumo coletivo podem ser a junção de apenas, vamos falar, dois autoconsumidores, não é? Relativamente a uma comunidade de energia renovável, é uma pessoa coletiva, portanto já requer
uma personalidade jurídica. Relativamente ao resto, não é muito diferente, efetivamente, do autoconsumo coletivo. Aqui a criação da personalidade jurídica, no meu ponto de vista, e acho que isso é consenso comum de quem está mais ou menos a trabalhar nesta área, é que a nível de financiamento de novos projetos, propriamente para até alimentar a própria comunidade, de novos projetos, de criação de outros projetos que possam vir, e conseguir financiamentos, conseguir participar, por exemplo, né, nestas cooperativas de energias renováveis que existem na Europa, de partilha de informação, é completamente diferente do que ter um autoconsumo coletivo, não é? Porque existe uma entidade jurídica, existe uma personalidade, e, portanto, eu acho que é benéfico, no sentido de continuidade deste projeto, não é? E, portanto, quando constituímos uma personalidade jurídica, ela pode ser dissolvida, sim, mas, quer dizer, requer aqui mais obrigações entre os membros, e, portanto, eu acho que, nesse sentido, é vantajoso. Porque, do ponto de vista dos participantes, podem ser os mesmos, porque o Francisco estava-nos a falar que havia vários participantes, certo? Desde individuais até a pequenas e médias empresas e PSS, portanto, da perspectiva de quem participa, a lógica é a mesma, ou um deles dá mais relevo à participação individual do cidadão, de também fazer essa gestão, ser a tal entidade gestora, porque a certa altura começámos a profissionalizar um bocadinho isto, não é? Será que as comunidades de energia também não pretendiam ser outra coisa diferente? De pôr os próprios cidadãos a fazerem essa gestão e a participarem? Pergunto-me. A ideia é essa, não é? Porque, ao fim e ao cabo, se começamos a ter entidades externas a tomarem conta da comunidade de energia renovável, não é? Então estamos a desfigurar um bocadinho aquilo que se pretende. E, portanto, quando a diretiva nos diz para a entrada de privados, faz um bocadinho aqui, portanto, sintetiza um bocadinho a dizer que é pequenas e médias empresas, portanto, não se querem grandes empresas, porque as próprias grandes empresas depois também querem outro tipo de direitos, não é? E também de outros deveres, e podem vir a desfigurar, e, portanto, também não há aqui uma proporcionalidade entre o consumo de uma pessoa, de uma sociedade civil e de uma grande empresa, não é? Portanto, e, portanto não faz sentido. Portanto, aquilo que se pretende é que seja entidades públicas, porque são essas que servem a própria comunidade, e depois comunidades e tudo aquilo que esteja envolto nessa comunidade, mas estamos aqui a falar de pequenas e médias empresas, e sim, elas podem começar com o autoconsumo coletivo e nada impede de depois, mais tarde, né, estando o autoconsumo coletivo já em funcionamento, partir então para uma comunidade de energia renovável. Criam a tal entidade jurídica, que aí terá que ser, de facto, conforme as entidades que estejam envolvidas, né, porque quando estamos a falar, como aqui no caso de Vila do Bispo, quando partimos para a criação de uma cooperativa com interesse público, então só estamos a pensar nas entidades públicas que existem, e não é isso que se pretende, não é? Também se pretende abrir à sociedade civil, as cooperativas de interesse público também o permitem, mas também queremos abrir a negócios locais, a pequenos negócios que existam, a pequenas e médias empresas, portanto, também não podemos não podemos discriminar através da proibição de uma entidade jurídica que não permita a entrada de novos negócios. A propósito, uma pergunta que foi aqui colocada pelo Miguel Sequeira, que pelo que consigo perceber está também na constituição de uma SER, a SER de Telheiras, porque pergunta, quando estava a falar há bocadinho na questão da figura jurídica, não é, do enquadramento jurídico, por que não adaptar uma das associações locais que já estão envolvidas no projeto? É a nossa abordagem na SER de Telheiras, mas trata-se de um projeto muito pequeno e temos uma associação disponível para albergar a SER. Também é possível, e certo, aproveitar uma pessoa jurídica que já existe e aqui neste caso uma associação, e portanto imagino que precisamente uma associação local, não é, de residentes naquela área, pode ser uma forma interessante de enquadrar. No fundo, a experiência que tem, normalmente qual é a forma jurídica que se escolhe? Cria-se de novo, aproveita a oportunidade que existe, qual é a cooperativa, já percebi que é aquela que vocês preferem. De preferência, não é, de cooperativa, só que neste caso, o que nos dá um pouco mais de flexibilidade tem sido a associação. Além de permitir a entrada de novos membros, por vezes, e aqui posso estar a falar de exemplos concretos que têm surgido, é que quando existem entidades que entram com maior investimento, não é, também querem ter algum poder de decisão sobre a própria associação, que é lícito, não é? Então, isso pode ser expresso através do regulamento interno de uma associação. Na cooperativa, não é bem assim, não é? Acabam todos por ter um peso igual, embora isso também possa
possa ser alterado, e a associação também permite maior flexibilidade, porque as associações, e com certeza saberá ter melhor isto do que eu, permitem ser transformadas, podem ser transformadas. A cooperativa não, né? A cooperativa não passa de cooperativa. E a associação, podemos começar com uma associação e depois mais tarde então podemos transformar a associação numa cooperativa, não é? E portanto acaba por ser até mais fácil o processo de criação de uma associação, até para termos de proporcionalidade aqui de obrigações e deveres de uns e de outros, em termos de investimentos às vezes iniciais, e uns apenas produzem, outros consomem, outros produzem, outros consomem, portanto conseguimos definir mais aqui os limites, sem criar aqui barreiras à entrada de novos membros, né, porque a associação é aberta, e portanto tem sido mais a associação. Essa situação o caso de Moretti em Telheiras, eu sei que a Copérnico esteve envolvida com eles, sei que eles foi através de um financiamento do FA, não tenho bem a certeza disso, não estive tão envolvida, mas é um bom exemplo, de facto a comunidade de Telheiras é um bom exemplo, mas é uma coisa muito mais pequena do que aquilo que estamos aqui a falar de Vila do Bispo, que já eram instalações maiores, já englobava uma junta de freguesia e pronto, e de facto estamos a alterar esse processo, até porque, como eu disse, isto foi um processo que se iniciou em 2020 e parece que 2023 que não se fez nada, mas este mercado é muito volátil, está constantemente, parecendo que não, mas está constantemente em andamento, devagarinho, mas vai, e muita coisa ficou diferente de 2020 para agora. Com certeza que se tivéssemos o conhecimento, que nós também estamos a adquirir conhecimento constantemente à medida que vamos avançando, certeza absoluta que se fosse agora não teríamos feito, portanto, se calhar optado por aquela associação, mas na altura, por aquela cooperativa de interesse público, mas na altura havia aquela preocupação de manter a comunidade ao serviço público, e portanto foi a forma jurídica na altura que nós achámos mais adequada, mas com certeza que agora, com a criação com a transposição da diretiva comunitária, com os novos regulamentos, conseguimos ter um maior fundamento para ter mais certezas relativamente à personalidade jurídica a assentar numa SER, e sem dúvida que a associação, por vezes, quando engloba privados e públicos, acaba por ser a melhor opção. Aqui mais duas perguntas para si, se não se importa, englobo-as na mesma. A propósito da forma jurídica da SER, o Fernando Rocha estava a dizer, pelo que percebi, foi rejeitada a primeira proposta. Por acaso não tem o acórdão do Tribunal de Contas que rejeitou, para nós percebermos um bocadinho do ponto de vista, não tem essa indicação. Se tivesse, era interessante nós vermos qual é. Por acaso tinha o acórdão, sim, posso tentar. Pergunta ao Fernando, atualmente está a operar em que moldes? Atualmente ainda não está a operar, é isso, ainda não está constituída, porque o Miguel Sequeira perguntava isso. A SER de Vila do Bispo já iniciou o licenciamento na Direção-Geral de Energia e o licenciamento municipal. Que experiência podem partilhar de processo? Ainda estão em fase de constituição, é isso? Estamos em fase de constituição a partir do momento em que foi chumbado pelo Tribunal de Contas, né, como passou no crivo do Tribunal, o processo ficou completamente parado. Nós estamos agora a reformular, até porque esta situação do Tribunal de Contas foi recente, não foi assim há muito tempo. Eu estava aqui agora a tentar procurar no e-mail, mas não consigo precisar, mas foi há cerca de meses. Isso é um bocadinho decepcionante, porque nós andamos aqui à procura de buscarmos estas soluções, não é? E de repente percebemos que isto é tudo muito moroso, não é? A morosidade de constituição da entidade, depois a morosidade do processo de licenciamento e a complexidade junto das entidades para a atividade, depois ainda temos licenciamentos municipais, embora a legislação tenha estado a tentar caminhar no sentido de simplificar, não é? Portanto, de facto é um bocadinho complicado. Sim. Depois tem aqui uma pergunta duas questões para o Natália, não sei se queres colocar tu, que estava a olhar aqui para as perguntas do Rómulo. À vontade. Eu estou de serviço hoje. Não, pronto, aqui perguntava, Rómulo, CISAID presta serviço como EGAC apenas para projetos onde está envolvida? Ou poderá prestar este serviço informático, EGAC, para qualquer autoconsumo e outras SER? E em caso afirmativo, pode desenvolver o funcionamento na prática? No fundo estava a perguntar se pode falar um bocadinho sobre este papel da EGAC. E já agora também o Miguel Sequeira diz parabéns pela excelente visão de Mangualde neste tema, por curiosidade, como concorreram ao fundamental, dado que os apoios eram para edifícios. Pronto, porque na verdade imagino que o Miguel anda à procura de forma de financiar a sua própria SER, não é?
E depois pergunta também a Patrícia se o investimento inicial no Parque Solar da SER é feito pelos municípios ou outras entidades. Não sei se consegui, se quiser, um bocadinho a questão da EGAC, não é? Se a SAID presta serviços nessa área e um bocadinho este papel. Nós E depois o prestamos, financiamento. posso talvez responder a essa questão. Nós prestamos, a Seaside, portanto, é uma empresa tecnológica, nós desenvolvemos plataformas de software e também serviços de consultoria. No âmbito portanto, temos duas áreas distintas. Por um lado, temos serviços de consultoria ao nível de engenharia eletrotécnica, do planeamento, do modelo financeiro, digamos, de construção, auxiliamos as entidades a construir uma comunidade ou um projeto de autoconsumo coletivo, portanto, esse trabalho não somos nós a EGAC, digamos, podemos ser a EGAC ou não é? Mas depende da entidade, das empresas, do município, do grupo de cidadãos, digamos, que pretende lançar o projeto. Portanto, por um lado prestamos esse serviço de consultoria que auxilia desde a fase inicial até à entrada em operação. E por outro lado temos uma outra área, digamos que é o nosso core business, digamos, nós desenvolvemos toda uma plataforma digital que permite fazer a gestão depois do dia-a-dia, digamos, das comunidades de energia. Desde a faturação, ao acesso à documentação digital, ao regulamento, à entrada e saída dos membros, ao processamento, digamos, das faturas, ao cálculo dos coeficientes de partilha, ao cálculo, digamos, das tarifas e dos impostos que é necessário cobrar ao longo, digamos, do processo e a manutenção da infraestrutura e assim. Portanto, eu diria que relativamente à plataforma informática e esses serviços, naturalmente podemos disponibilizar a qualquer entidade que queira dinamizar comunidades de energia ou projetos de autoconsumo coletivo portanto, estamos totalmente abertos a dar colaboração nessas áreas. Relativamente aos serviços de consultoria, da mesma forma. Eu diria que, digamos, nós na experiência, nós começámos a trabalhar, digamos, nas comunidades, ainda antes das comunidades, trabalhávamos com microgrids, em projetos, digamos, a nível internacional portanto, acompanhámos com muito interesse a legislação inicial que conduziu às comunidades de energia portanto, de facto, acompanhámos em 2019, 2020, 2021 e confrontámos com esta lentidão do mercado a abrir, infelizmente. Eu diria que a experiência conduziu-nos um bocadinho a optar por projetos de autoconsumo coletivo em detrimento da comunidade, por ser mais célere o processo, ser mais fácil, digamos, os participantes, os processos de entrada e de saída, portanto é uma relação contratual com a EGAC, nessa perspectiva parece-nos um bocadinho mais simples o processo. No entanto, eu diria que cada caso é o seu caso, analisamos sempre para cada projeto o que é que faz mais sentido. Se estamos a falar com um conjunto de empresas que querem constituir, digamos, uma comunidade ou um projeto de autoconsumo coletivo, vamos analisar qual a melhor solução que faz sentido para esse caso. Naturalmente que eu penso que existe espaço e lugar para as várias soluções, para as cooperativas, para as associações, para autoconsumo coletivo, digamos, já são figuras distintas. Do ponto de vista de engenharia são exatamente idênticas, ou seja, todas as entidades à partida poderão participar, é feito, digamos, o mesmo dimensionamento, a mesma instalação de infraestrutura, a mesma faturação no final do dia, digamos, as mesmas taxas de acesso à rede, é idêntico. Há aqui algumas diferenças, naturalmente, que têm a ver com a estratégia por trás, a forma de organização, digamos, dos participantes, e cada modelo tem as suas vantagens, naturalmente, e eu diria que tem que ser estudado caso a caso. Situações que envolvem instituições públicas e privadas podem ser mais complexas. Se estamos a falar de um parque industrial que reúne uma centena de empresas ou umas dezenas de empresas, há modelos diferentes com benefícios e vantagens que têm que ser analisados um bocadinho. Mas diria que a nossa experiência, eu penso que o mercado até agora, os projetos que estão, digamos, submetidos à Direção-Geral de Energia, eu diria que a grande maioria parecem ser autoconsumo coletivo, porque efetivamente acaba por ser mais célere o processo e a Ana referiu, digamos, a alguma complexidade que existe, infelizmente, ao nível da própria criação da comunidade. Eu diria que, na nossa experiência, as dificuldades que nós temos até agora é, de facto, é a Direção-Geral de Energia, ou seja, os tempos que a Direção-Geral de Energia demoram a responder, eu diria que é o grande gargalo aqui no mercado, porque de resto os municípios até são céleres, eu diria, há que dizer que de facto até são céleres na resposta, efetivamente onde está aqui o gargalo é um bocadinho a Direção-Geral de Energia,
mas diria, pronto, nós temos estado de facto em contacto com eles e vemos que são poucas pessoas, têm centenas de projetos, digamos, em análise, mas efetivamente é lá que está, digamos, onde nós vemos mais atrasos, digamos, na implementação. De qualquer forma, eu diria que é um mercado em grande dinamismo, já temos, já haverá umas dezenas de comunidades implementadas, há de certeza umas centenas este ano em implementação, e portanto é um mercado em grande crescimento e isso acho que é bom também para todos os interessados. Digamos só uma coisa, porque alguém perguntou aqui, há algum registro dessas que já estão, porque pergunta, atualmente em Portugal quantas SERs realmente já constituídas existem? Eu sei A melhor disso, entidade, uma, pelo menos, que é da ACER de Batalha. a melhor entidade para responder isso, sem dúvida, que é a Direção-Geral de Energia. Exato. Mas não tem Serão eles que têm esses registros, mas eu diria que o ano passado, no verão, segundo a Direção-Geral de Energia, já existiam cerca de 10, e portanto, entretanto, houve muitos projetos, digamos, que foram sendo, entretanto, licenciados, mas diria, de acordo com a informação da Direção-Geral de Energia, há para cima de 400 ou 500 projetos nesta fase em processo de licenciamento. Portanto, há um crescimento muito grande e, infelizmente, penso que, digamos, a estrutura da Direção-Geral de Energia ainda não tem a capacidade, ainda não tem a plataforma necessária para dar resposta a este crescimento do mercado. Só aqui uma questão que estavam a fazer também a propósito de Mangualde. Quem é que será a entidade gestora? Quem serão as EGACs? Os participantes terão alguma participação ativa na gestão de projetos? No caso portanto, nós temos trabalhado com municípios e tem havido diferentes abordagens. Temos um projeto também muito interessante com o município de Angra do Heroísmo, em que, digamos, vou só dar aqui uma informação rápida, mas esse projeto, portanto, no quadro do Centro Histórico de Angra do Heroísmo, portanto, que é património da Unesco, o município de facto interdita que a população instale painéis fotovoltaicos, a população, as empresas e assim por imposição, digamos, de ser Centro Histórico da Unesco, mas em contrapartida o município organiza e dinamiza, portanto, a promoção de energias fotovoltaicas através da participação de uma comunidade de energia renovável. Mais uma vez, eu quando falo de comunidade de energia renovável, não estou a distinguir se é uma comunidade propriamente dita ou um autoconsumo coletivo. Mas diria, portanto, no âmbito do nosso trabalho com os municípios, diria que a maior parte dos municípios opta por fazer o procedimento que foi seguido por Mangualde, que é dinamizamos o projeto, criamos condições para o projeto, mas depois entregamos a gestão a privados, aos participantes, aos privados, aos envolvidos. No caso de Angra do Heroísmo, não, é um caso em que de facto o município opta por ser ele próprio a EGAC, em que o município faz tudo, não é? Ou seja, o município é o município que adquire os painéis, disponibiliza o terreno e presta um serviço, digamos, aos interessados, também sob a figura de um autoconsumo coletivo, mas no fundo aí é o município que faz e presta um serviço, digamos, às entidades interessadas. No caso de Mangualde, portanto, é um modelo diverso em que, de facto, o município é claramente o dinamizador da solução, disponibiliza os terrenos, contacta com as associações, portanto dá todo o apoio jurídico, de engenharia para a implementação e para esse efeito contratou-nos a nossa empresa, define de fundo as regras do jogo, não é? É o município que define o regulamento interno, a forma, digamos, os princípios que norteiam toda a comunidade. Enquanto EGAC, nomeou-nos a nós enquanto EGAC, portanto nós somos a EGAC do projeto de autoconsumos, celebramos os contratos individualmente com cada uma das entidades, de acordo com regras que foram pré-acordadas, digamos, com o município, mas para todos os efeitos é uma celebração entre entidades privadas que nós fazemos, digamos, com as várias, com os consumidores ou com as empresas. Certo, só aqui duas questões tinham a ver com aquela questão. Primeiro, de como é que vocês concorreram ao fundamental, dado que o apoio era para edifícios, imagino que tenha sido algumas dimensões, e a Patrícia Venâncio pergunta, um pouco a ver com isto, o investimento inicial do Parque Solar das SER é feito pelos municípios ou outras entidades? Imagino que isso dependa um bocadinho do modelo que estiver a ser criado, não é? No caso de Angra do Heroísmo, o município, diga. Sim, exato. No caso de Angra do Heroísmo é feito pelo próprio município. Mas é um modelo, digamos, que o município também, eventualmente, é capaz de mudar, porque, efetivamente, naturalmente, a capacidade de financiamento do município é sempre limitada,
pode fazer isso numa fase inicial, mas à medida que o projeto cresce, o município não tem essa capacidade de investir à frente e prestar depois o serviço. Mas diria, peço desculpa se me puder repetir a pergunta relativamente. Era a questão do fundo, porque fez referência há bocadinho do fundo no ambiental, caso. exatamente. Portanto, as candidaturas que tiveram, os avisos que tiveram abertos até era até ao final de janeiro, e depois foram estendidos até a meados de fevereiro, incluíam, portanto, apoios para consumidores domésticos e para empresas de comércio e serviços. Foram submetidas candidaturas em nome, digamos, precisamente desse tipo de consumidores ao Fundo Ambiental, e inseridas no projeto de autoconsumo coletivo de Mangualde, mas no fundo os beneficiários são efetivamente ou consumidores domésticos ou empresas de comércio e serviços, estritamente de acordo com o regulamento que saiu desses apoios do FAI. Certo. E agora, aqui mais duas questões diretamente relacionadas com municípios, estão vocacionadas para a Ana. Oh, Ana, eu peço desculpa, mas não percebi se era jurista. Sim, é jurista, Ana. Não. Estive aí na faculdade, a professora não se lembra de mim, mas sim. Não lembrar. Mas não, é porque a questão é jurídica, está bem? Já foi há uns anos. Ana é Mas a questão é jurídica, portanto, dupla licença. não, porque a questão é colocada pelo Santiago da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, a questão faz todo sentido perguntado por alguém que representa os municípios. Porque estava a perguntar, a propósito de formato jurídico, para a SER, que inclui empresas e um município, não é? Portanto, a entrada do município de certa maneira, e depois que diz que atende ao procedimento de contratação pública e visto Tribunal de Contas. Portanto, estava-me a dizer, há bocadinho, eu de facto peço desculpa, eu também não estou muito por dentro, que a primeira solução foi chumbada, vamos dizer assim, pelo Tribunal de Contas, e que vocês estavam a pensar eventualmente numa alternativa à associação. A associação foge às regras de contratação e foge ao controlo do Tribunal de Contas. Não sei se a pergunta também do José Santiago é um bocadinho em torno disto, a forma jurídica que inclui empresas e um município. Eu imagino que tenha ido ao Tribunal de Contas por ter entidades, um município ou freguesias, não é? Porque são autarquias locais e, portanto, são envolvidas ou um município ou uma freguesia. Tem sempre que ir ao Tribunal de Contas, portanto há aqui o facto de estar envolvida uma entidade pública que tem naturalmente de prestar contas, não é? E tem as regras da contratação. Portanto, se tivesse que apontar uma forma jurídica, já viram que a cooperativa pode ter alguns inconvenientes, não é? Esse chumbo poderá ajudar-nos a perceber porquê. Se há outras formas, há bocadinho falou que estavam a pensar na associação, é mais fácil, acha que é mais simples do ponto de vista da forma jurídica e do procedimento da sua constituição? Acaba por ser mais simples, sim, mas aqui também o que também limitou a situação foi que, entretanto, esta cooperativa foi feita por interesse público e começou a haver o interesse de privados em começar a serem membros da comunidade. E quando se começou a tentar inserir esses membros, foi chumbado também, não é? Porque eles eram privados e a cooperativa de interesse público é taxativa, né? Só podem entrar entidades públicas ou então a sociedade civil, mas, e, portanto, ou seja, acabou por também não alcançar o objetivo pretendido, que era a tal situação de conseguirmos angariar, ou pelo menos inserir empresas, pequenas e médias empresas e negócios locais. Portanto, foi também nesse sentido. A nível de flexibilização, acaba por ser mais simples a criação de uma associação do que propriamente a cooperativa, sim. Certo. Já agora, é uma pergunta final, já estamos aqui no fim e hoje não queremos passar muita hora, queremos ser rigorosos. Perguntam, não sei qual de vocês, o Rómulo está a perguntar, como será o modelo de cobrança do serviço de EGAC? Percentual, conforme o volume de documentos, faturas, etc., taxa fixa, tem alguma ideia, ou isto também pode variar um bocadinho? Pode o modelo variar. De cobrança de pode variar. Sim, pode variar, porque também depende do contrato que tiver com as redes. Com certeza o Francisco aqui também saberá é melhor do que eu, mas... Nós fazemos, digamos, há aqui várias componentes que incluímos na faturação, ou seja, primeiro temos o investimento associado à infraestrutura fotovoltaica, não é? E, portanto, tipicamente nós fazemos uma abordagem de cada pessoa, de certa forma, vai pagar a infraestrutura na proporção da qual é beneficiária. E, portanto, se eu tenho 5% daquele parque fotovoltaico, não é? No fundo, eu tenho a opção de pagar, como referi, posso pagar a pronto ou faseado em modelos de partilha de poupança, há muitas formas de financiamento,
mas no fundo aqueles 5% vão ser pagos pelo beneficiário. E esse pagamento pode ser feito de uma vez ou pode ser feito ao longo de, por exemplo, 10 anos, digamos, numa forma de uma mensalidade ou de parte de uma mensalidade. Depois há um custo adicional que nós também cobramos que é de lei, digamos, que é a tarifa de acesso à rede, sempre que é utilizada a rede pública, nós calculamos a tarifa de acesso à rede que é proporcional à energia que é consumida por aquele consumidor. Portanto, é uma percentagem, são custos relativamente pequenos, mas portanto, por cada quilowatt-hora, nós vamos calcular um custo mensal que tem que ser cobrado. E depois há os custos de operação, de gestão, digamos, da comunidade, que também é refletido nesse custo mensal. Portanto, basicamente temos estes 3 componentes principais, digamos que têm que ser refletidos e que são faturados diretamente pela IGAC, e nós, no âmbito do serviço que prestamos, digamos, disponibilizamos uma plataforma informática e permitimos fazer toda esta faturação. Muitas vezes podem ser micropagamentos ou podem ser pagamentos, no caso de empresas, mais substanciais. Certo. Pronto, muito bem. Eu acho que já não há aqui mais nenhuma pergunta. São 18h07, não nos vamos estender muito. Antes de passar a palavra para a Natália fechar, queria só anunciar a próxima semana, que é precisamente a Natália, e portanto fica bem ser eu a anunciar. Na próxima semana, um bocadinho o enquadramento jurídico, não é? Nós não podemos dizer, nós não somos juristas, não é? Toda a gente, eu não sou jurista, mas, e portanto palpitam um bocadinho nas questões jurídicas, tem sempre, não é? Porque as pessoas trabalham com a legislação, mesmo não sendo juristas, mas a Natália vai-nos trazer aqui um bocadinho a apresentação das diretivas europeias ao Decreto-Lei 15/2022, um bocadinho de futuro para as comunidades de energia em Portugal. Portanto, andamos também ainda aqui à volta desta questão do enquadramento jurídico e, de facto, é complicado, porque eu já vi que há muita gente a tentar e há muitos processos em curso, não é? Mas não é fácil, do que nós temos estado a ver, é uma característica típica de Portugal, porque por muito que se simplifiquem os procedimentos, eles são sempre bastante burocráticos, não é? Isto é uma área. E depois é outro problema, as nossas entidades públicas, que não é só nesta área, mas as nossas entidades públicas não têm capacidade de resposta, não é? Havendo agora aqui uma procura tão grande, e pronto, sim, infelizmente, por acaso é curioso, porque toda a gente vai dizendo que já há, e a gente vai procurar e nunca encontra aquelas constituídas que podiam ser o exemplo de como é que chegaram, não é? Se estão a funcionar, como é que chegaram lá, era interessante. Eu sei de uma, que eu acho que é da Batalha, da Câmara Municipal da Batalha. Essa parte era importante. Até devia haver, como existe para os planos, um Sistema Nacional de Informação Territorial tem todos os planos que estão em vigor, haver uma plataforma com todas as comunidades que estão em vigor, onde nós pudéssemos consultar os próprios documentos, não é? Para perceber, porque nós temos que aprender uns com os outros, não é? Agradeço muito. Obrigada. A aprendizagem, como dizem os nossos amigos brasileiros, um aprendizado importante hoje aqui, agradeço-vos e passo a palavra à Natália. Obrigada. Eu só, agradeço bastante, né? Como disse na última, a nossa ideia com as 2 primeiras sessões do ciclo do webinar era exatamente apresentar questões mais práticas, projetos práticos, com o Paulo Nogueira, né, na última sessão. Nós fizemos todo o roteiro para a constituição, né, de pelo menos um autoconsumo coletivo. E na próxima sessão, algumas das questões que foram aqui suscitadas e colocadas, eu pretendo debater, né, e discutir, como, por exemplo, a diferença entre um autoconsumo coletivo e uma comunidade de energia. Será só a constituição de uma pessoa coletiva? De certo que não. Né? Um autoconsumo coletivo serve à partilha da produção e pode, sim, legitimamente integrar grandes empresas, grandes consumidores. A comunidade de energia pode realizar partilha de produção, mas pode exercer diversas outras atividades do setor elétrico, como a comercialização, como a agregação, a prestação de outros serviços energéticos. A comunidade cidadãos para energia pode, inclusive, ser operadora de rede de distribuição fechada. Então, existe efetivamente uma diferença grande entre um simples esquema de autoconsumo coletivo e uma comunidade de energia, né? Pretenderei também falar um pouquinho sobre isso na nossa próxima sessão, né? E falar também sobre os entraves, não só entraves burocrático-procedimentais, mas entraves informacionais, entraves jurídicos, entraves regulamentares, regulatórios, econômicos, financeiros, que se colocam hoje
em Portugal para a constituição e disseminação de comunidades de energia, e partindo das diretivas, né, da RED 2 e da IEMD, Energia do Mercado Interno da Eletricidade, e a diretiva das energias renováveis, e analisando depois o Decreto-Lei 15 de 2022, para que nós possamos ver que futuro, né, que as nossas comunidades de energia têm aqui em Portugal, quais são os principais entraves que ora se colocam, sobretudo partindo dos casos práticos, os dois que nos foram aqui apresentados. Eu agradeço bastante mais uma vez, e de todo o procedimento burocrático que já foi exposto pelo Paulo na nossa primeira sessão. Obrigada, é sempre bom aprender com a experiência e aprender com quem está efetivamente a colocar a mão na massa e a trabalhar com esquemas de autoconsumo coletivo e comunidades de energia aqui em Portugal. Obrigada aos nossos participantes e espero que voltem todos, retornem todos para a nossa terceira sessão na próxima semana. Estão convidados. Estão todos muito convidados. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Continuação de boa tarde. Obrigada. Obrigada, com licença.